Irmãos, o evangelho de hoje é bem curtinho, tirado de São Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Marcos 6, 53 a 56. Quando terminaram a travessia, chegaram a Genezaré e atracaram. Assim que desceram da barca, as pessoas logo reconheceram Jesus. Percorreram toda a região e começaram a transportar os doentes em suas macas, em todo lugar onde descobrissem que Jesus estava. Em qualquer lugar onde Jesus entrava, nos vilarejos, nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças e pediam que Jesus os deixasse tocar, pelo menos na barra de seu manto. E todos os que nele tocavam eram salvos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós continuamos vendo um pouco da ação do ministério de Jesus. Nós temos aí na região da Galileia. Jesus, ele sempre se deslocava ali por aquela região, principalmente ao redor do lago de Genezaré, que é conhecido o Mar da Galileia. E Jesus, ele vai ficando cada vez mais famoso. As suas ações, as suas obras vão se espalhando por entre as pessoas, pelos vilarejos. A gente vê que o texto diz que onde Jesus passava, as multidões se aglomeravam com os doentes, com as pessoas que estavam sofrendo, para que elas pudessem pelo menos tocar na barra das suas vestes. E todos os que nele tocavam eram salvos. É interessante porque a palavra salvação, né, e saúde elas têm a mesma origem, então têm o mesmo significado. Então, quando falamos de salvação, falamos também de saúde. E quando falamos de saúde, falamos de salvação. Então, a fama de Jesus vai se espalhando. E como aquela música do Padre Zezinho diz, né? Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Então Jesus, a gente vê que ele era uma pessoa que falava com autoridade, mas a sua fala tinha autoridade porque ele fazia o que ele falava. Ele fazia o que ele dizia. Ele não era como os fariseus, como os hipócritas que diziam uma coisa e que faziam outra. Jesus, ele age com as suas palavras, tem autoridade e encontra autoridade diante do povo, porque justamente Jesus, ele é aquele que fala e faz. Jesus, ele é aquele que cumpre as suas palavras. Então, quando ele ensina, quando ele fala que ele veio para os doentes, ele age concretamente, curando os doentes. Quando ele diz para se converter, que aí, convertendo-se, serão salvos, ele age assim também, trazendo esta salvação até as pessoas. Então, quando diz, aqueles que tocavam na barra das suas vestes eram salvos, é justamente porque Jesus, ele é aquele que traz esta salvação. Jesus, e esta salvação significa saúde, né? Esta salvação significa a saúde para todos. E esta saúde a gente pode compreender como algo que é muito mais além do que a saúde física simplesmente, mas é esta perfeita vida para o povo, esta vida em abundância. Então, quando ele diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância,
é justamente nesse sentido. Ele vem trazer esta salvação. Ele vem para resgatar, para levantar o ser humano por inteiro. Não é só um aspecto. Não é só um aspecto do ser humano. Não é só o corpo nem só a alma. Jesus ele vem para trazer a vida em todos os sentidos. Porque quando Deus nos cria, meus irmãos, Deus nos cria para que nós vivamos em plenitude. E viver em plenitude significa viver desde esta vida até a eternidade. Então, as pessoas trazem Jesus, tocam nele e são salvas. Porque de Jesus, minha gente, só pode emanar a vida. De Jesus não emana outra coisa senão todas as condições que a pessoa tem para ter a vida, para viver bem. E o que é viver bem para Jesus? O que é ter a vida em plenitude para Jesus? Esta vida em abundância que ele mesmo diz que ele veio trazer. É uma vida na felicidade, é uma vida inserida na sociedade. Então ninguém poderia ficar excluído da sociedade. Nós sabemos que no tempo de Jesus, a pessoa que era doente era tida como pecadora, era tida como impura e precisava se isolar. Não poderia fazer parte da vida social e dependendo da doença. Se a doença fosse incurável, a pessoa ficaria para sempre excluída. Então, para Jesus dar a saúde, dar a salvação, significa trazer esta pessoa de novo à vida. Na harmonia, na presença dos seus familiares, dos seus amigos, da sua vizinhança, porque nós sabemos eles moravam em vilarejos e era um conjunto de casas ali, provavelmente toda a família vivia ali, a parentela vivia toda ali e provavelmente se reuniam ali no quintal, podemos dizer assim, para bater papo, para jogar conversa fora, as mulheres para fazer os seus artesanatos, às vezes até para cozinhar, as crianças ali para correr, para brincar. E Jesus conhecia muito bem esta realidade, porque ele nasceu e viveu, cresceu nesta mesma realidade. Então Jesus sabia o que era a vida plena, ele tinha esta noção, ele tinha essa consciência. Então quando alguém era privado disso tudo, o Senhor, então, ele já ia ao encontro das pessoas. E por mais que algumas vezes ele ficava incomodado que as pessoas ali o pressionavam e vinham grandes multidões, e às vezes ele até se cansava na sua humanidade, mas, por outro lado, a ação do Espírito Santo, já que ele vinha de Deus, a ação do Espírito Santo nele, fazia com que ele percorria estes lugares e que ele atendesse essas pessoas. A necessidade que essas pessoas tinham de ser tocadas e ser curadas por Jesus. Porque no tempo de Jesus, minha gente, tinha muitos curandeiros que passavam por lá. Tinha muita gente que realizava curas e tudo mais. Mas as pessoas percebiam que havia algo diferente em Jesus. Porque ele trazia não só uma cura, mas ele trazia esta salvação, esta reintegração da pessoa inteira. E era uma cura diferente da cura da medicina. Aliás, a gente vê aqui pelo texto que Jesus percorria cidades, vilarejos e campos. Nas cidades, provavelmente, eles tinham acesso aos médicos. Mas nos vilarejos e nos campos, esta informação da medicina que vinha lá da Grécia, provavelmente não tinha chegado ainda. Então eles procuravam esses curadores. Mas em Jesus eles viam algo especial. Porque Jesus não só restabelecia ali uma perna paralisada ou um olho que não via, mas Jesus mostrava para as pessoas e colocava no coração das pessoas esta consciência e na mente das pessoas esta consciência de que era vontade de Deus que elas se restabelecessem. Era vontade de Deus que elas voltassem a se reintegrar.
e que não é vontade de Deus que elas permanecessem excluídas. Ontem, na primeira leitura, né, do domingo, a gente leu a profecia de Jó. Jó é o livro da Bíblia em que vai justamente fazer este questionamento à teologia que era ensinada em Israel naquela época. Por que é que os pobres sofrem? Por que é que as pessoas inocentes sofrem? Este é um questionamento que Jó vai fazer. Por que as pessoas que são tementes a Deus sofrem? É castigo de Deus? Alguém pecou? Por aquela história do cego de nascença lá de João, a gente sabe que havia um pensamento na sociedade da época de Jesus de que se a pessoa era doente, ou alguém pecou, ou os antepassados daquela pessoa tinham pecado e a pessoa estava pagando por aquilo. No entanto, as pessoas começam a perceber a partir da palavra de Jesus que o nosso Deus é o Deus da vida, o nosso Deus é o Deus da misericórdia, o nosso Deus é o Deus do amor, e o nosso Deus não é um Deus que castiga nem que pune. O Deus que Jesus apresenta é este Deus que é Abá, que é papai, que é paizinho. É este Deus que conforta os corações e que quer que todos façam parte desta mesma sociedade. Que todos possam ter esta salvação, isto é, que todos possam viver a vida com plenitude. Meus irmãos, ninguém tem o direito de tirar a vida, de tirar a liberdade de ninguém. Todos temos direitos de participar deste mundo que Deus criou, de estar inseridos neste mundo que Deus criou, que é justamente a primeira leitura de hoje, o começo do livro do Gênesis, os 4 primeiros dias da obra criadora de Deus, Deus que cria pela sua palavra, Deus que dá vida pela sua palavra. E Jesus, quando ele vem trazer a salvação ali para aqueles que tocavam a borda das suas vestes, ele justamente vem recriar. Quando Jesus cura um doente, Jesus está justamente recriando. Ele está restabelecendo a condição original da vida humana, que é aquela vida na harmonia para viver no mundo que Deus criou. Para viver no mundo que Deus criou. Nós vamos começar aí a quaresma. Na igreja no Brasil nós temos a campanha da fraternidade, que esse ano, antes de começar, já está gerando muita discussão e muita polêmica, mas porque muitas vezes as pessoas não entendem o que está lá. Que justamente o tema é a inclusão. Inclusão de todos, trazer todos para a dignidade de filhos de Deus. Todos, independente de que grupos sejam, têm o direito de fazer parte como filhos e filhas de Deus. Todos têm direito a esta salvação, a esta saúde, a fazer parte da vida em sociedade, da vida que Deus dá. Deus cria a todos. Deus cria o mundo para todos, para que todos possam ser felizes, para que todos possam se sentir amados por Deus. E é justamente isso que Jesus vai, essas curas que Jesus faz durante o seu ministério, mais do que cura física, porque Jesus ele não era ali um especialista em medicina, Jesus não era nenhum curandeiro, mas além de levar o resgate desta saúde física, Jesus quer mostrar para as pessoas e quer colocar no coração das pessoas que o amor de Deus está com elas, que Deus as ama como são e que por isso Ele as toca, Ele as cura, Ele as liberta. Ou seja, Ele faz esta obra nova na vida de cada um. Meus irmãos, que nós possamos também fazer como essas pessoas do Evangelho de hoje, levar o povo para onde Jesus está, apresentar as pessoas a Jesus. Esta é a nossa grande missão. Nós falávamos na semana passada
né, do envio missionário, ir de 2 em 2, que Jesus enviava para curar, para libertar dos espíritos impuros. Hoje nós vemos que as pessoas trazem os doentes às praças para que pudessem ter este encontro, ainda que fosse para tocar na veste de Jesus. As praças, que no tempo de Jesus era o lugar do comércio, era o lugar das propagandas, era o lugar das manifestações, e até hoje é assim. Mas as praças também podem ser os lugares deste grande encontro com o Senhor. Quais são as praças? Hoje nós não podemos fazer aglomeração, não podemos levar multidões para as praças. Mas hoje nós temos o telefone, hoje nós temos as mídias sociais, hoje nós temos as ligações de vídeo que nós podemos fazer com as pessoas, podemos, de forma muito simples e barata, falar com as pessoas, levar a nossa palavra, levar este toque de Jesus, esta palavra de Jesus que tem autoridade para recriar. Quantas pessoas hoje, neste tempo difícil da pandemia, neste tempo de tanto sofrimento, de tantas incertezas, quantas pessoas hoje estão precisando desta nova criação? Quantas pessoas hoje estão esquecendo-se de que fazem parte da obra-prima de Deus, de que são amadas pelo Senhor, de que o Senhor as colocou no mundo por amor? Quantas pessoas perdem o sentido de vida, sobretudo neste tempo difícil? Quantas pessoas que nós conhecemos que falam, por que eu estou no mundo? Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Meus irmãos, não deixemos que ninguém perca a esperança. Não deixemos que ninguém perca este sentido de que é filho e filha, criado e criada pelo Senhor. E mais do que criado pelo Senhor, resgatado pelo Senhor, cuja salvação é trazida por Jesus. Que nós possamos, ouvindo a palavra de Jesus, esta palavra que tem autoridade, e Ele, que é a própria palavra que se faz carne, toca na concretude da nossa vida, para que nós possamos viver bem, viver na paz, na justiça, na solidariedade. É isto o que nós precisamos para construir esta civilização do amor, para que possamos levar também esta salvação a tantos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.